Falar agora do Corinthians no Gazeta Esportiva, o Corinthians masculino. Thiago Salazar está na nossa redação de esportes para falar sobre o sorteio da Copa do Brasil e também para falar da sequência de jogos do Timão no Brasileiro. Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando o Gazeta Esportiva. Olha, o sorteio saiu, acredito eu, do jeito que a maioria gosta, né? Não sei o que os nossos comentaristas pensam, mas o Corinthians vai definir a vaga final da Copa do Brasil dentro de casa. No dia 2, viaja para pegar o Flamengo no Maracanã e no dia 17, recebe o Flamengo aqui na Neoquímica Arena para definir quem vai à final. Então o Corinthians define em casa a vaga final da Copa do Brasil. Depois o pessoal aí disse que preferem concluir em casa, concluir fora, enfim, aí tem opinião para todo mundo. Mas, Michele, o Corinthians vai ter uma sequência em casa, e agora eu estou mudando para o Campeonato Brasileiro, que está animando muita gente. Tem muita gente dentro do Corinthians, inclusive, falando, olha, essa é a sequência que pode tirar o Corinthians do rebaixamento. Vamos começar dando uma olhada? Vamos lá, primeiro jogo é amanhã, Corinthians e Atlético Goianiense dentro de casa na Neoquímica Arena. Depois o Corinthians pega o São Paulo, mas não no Morumbi, lá no Mané Garrincha, em Brasília, e aí volta para pegar o Internacional. Na sequência, o Corinthians pega o Atlético Paranaense em casa novamente, viaja para pegar o Cuiabá e recebe o Palmeiras dentro de casa. Então, o que é interessante a gente avaliar aí? Dos próximos 4 jogos do Corinthians no Brasileirão, 3 serão como mandante. Dos próximos 6, 4 serão como mandantes. Nesse período aí tem 2 clássicos. Um deles não vai ser na casa do rival, vai ser lá em Brasília, é o caso do São Paulo, e o outro é dentro de casa. Então, assim, é uma tabela que aparentemente se oferece para o Corinthians para sair dessa incômoda zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Se aproveitar, vai encaminhar aí a sua permanência na Série A. Se não aproveitar esses jogos em casa, pode se complicar, porque depois vai vir muito jogo e aí a sequência já não vai ser assim tão favorável. Lá nas 3 últimas rodadas, por exemplo, tem Criciúma fora, tem Grêmio fora. Então, assim, para muita gente, esse é o momento do Corinthians aproveitar. E aí você fala, pô, mas como é que tá o Corinthians em casa? Vou pegar o recorte aqui, só do Campeonato Brasileiro a gente está falando, tá? 12 jogos como mandante. O Corinthians só perdeu uma vez, mas empatou demais. São 7 empates e 4 vitórias. O Timão não perde dentro de casa no Brasileirão há 8 rodadas. Só que dessas 8 rodadas tem 5 empates. Então tá na cara aí, dá para perceber que os empates têm sido um problema para o Corinthians mesmo dentro de casa. Mas os últimos jogos aí o Coringão embalou, ganhou do Flamengo. Enfim, tá embalando, vai ter a estreia do Memphis Depay e agora tem uma sequência, como vocês viram aí, ótima para aproveitar, se conseguir aproveitar para escapar dessa zona do rebaixamento. Então vou passar a bola para vocês debaterem essa sequência do Corinthians como mandante, tem também essa definição do sorteio na Copa do Brasil e daqui a pouquinho eu volto para falar se o Memphis Depay vai ser titular ou não amanhã. Thiago Salazar, papo reto agora sobre o jogo de amanhã contra o Atlético Goianiense. E aí, Salazar? Memphis joga ou não joga? Eis o mistério da fé, né, Michele? Olha só, a gente estava aqui na apuração, eu e Yuri Medeiros, que está aqui atrás na redação do Gazeta Esportiva. O que a gente sabe até agora, Michele, é o seguinte, o Ramon Dias, ele testou uma formação ontem e testou outra formação hoje no CT Joaquim Grava. A gente pode adiantar aqui que o Ramon Dias não vai ficar ali na beira do campo, ele está suspenso, então o Emiliano já está acostumado ali, já é quase o técnico do Corinthians, vai fazer esse trabalho. Ele não vai ter o Alex Santana, ele não vai ter o Ranieri, ambos machucados, e o André Ramalho, que está suspenso. O resto, todo mundo à disposição. Nas 2 formações testadas no CT Joaquim Grava, ambas com linha de 4 atrás. Então a gente não deve ter um Corinthians no 3-5-2, aquela formação de 3 zagueiros. Em uma formação com Memphis titular, tá? Ele, Thales Magno e Yuri Alberto na frente, com 2 volantes. E na outra formação, uma formação mais parecida com o que jogou agora contra o Fortaleza, com 3 volantes e aí o Bidon no time titular e só 2 atacantes. Nessa formação, os 2 atacantes foram Yuri Alberto e Romero, Memphis de fora. Em tese, seria uma formação para o Memphis entrar no segundo tempo. Bom, essa é a situação. O Ramon Dias treinou mais de uma opção,
formações diferentes, repito, nenhuma com 3 zagueiros, e uma o Memphis foi titular, na outra o Memphis foi reserva. Vale lembrar que ele está aí desde julho, sem entrar em campo, sem jogar, se recuperou de uma lesão, está bem fisicamente, está recuperado, provavelmente não vai aguentar o jogo inteiro, agora resta a dúvida do que o Ramon Dias vai fazer. Vai começar com ele ou vai colocar no segundo tempo? Vai começar com 3 volantes ou vai começar com 3 atacantes? Eis a dúvida, Michele, o que vocês acham? Ele vai jogar, vai entrar e vai jogar. Agora se começa, se termina, eu não sei, eu sei que ele vai entrar. Um jogador desse calibre tem que jogar o mais rápido possível. Estreia logo, pô. Se ele tiver em condições físicas, o treinador tem que colocá-lo em campo. Ele tá, hein? Você viu o short que ele tava ontem? Ah, não vi. De sunga quase, né? Você viu? Condições físicas ele tá. Eu não reparei. Nossa senhora, tava... Eu só vi o short, mas o que importa pro corintiano não é a condição física dele, né? O que importa é se ele vai jogar e jogar bem. Super em forma. Se ele vai aguentar o tranco, se ele vai resolver, se ele vai fazer gol. Eu acho que ele vai jogar. Eu acho até por tudo que cercou a contratação dele, pela emergência do Corinthians, pela necessidade do time reagir. Calma, Michele, vamos falar do time. Calma, eu acho que... É a testosterona. Que é isso, Michele? Eu acho que o Corinthians vai ter o Depay em campo, Memphis Depay, vai entrar e vai jogar o quanto aguentar. É isso aí, vai jogar muito Golzinho bem. na estreia, hein, meu palpite. É isso aí, gol do Memphis hoje. Preciso explicar para vocês agora sobre a chance de o Corinthians ser vendido. Nessa sexta-feira, o movimento Reconstrução SCCP acusou Augusto Melo de tentar vender o Timão. Esse movimento é formado por alguns dos ex-presidentes do clube e também por outros conselheiros que pediram recentemente o impeachment do presidente Augusto Melo. Só para completar, é importante contar que eles estão preocupados com o início de um processo de recuperação judicial que tem sido capitaneado pelo Fred Luz, o novo CEO corintiano. Quero explicar para vocês o que está por trás dessa história. Quando o Corinthians inicia esse processo de recuperação judicial, os conselheiros de oposição imaginam que é o primeiro passo para que o Timão se transforme numa SAF, Sociedade Anônima do Futebol. Mas a ideia de execução do Fred Luz vai por um outro caminho. A alegação interna é de que o clube quer ir à justiça por uma ação cautelar para tentar blindar todas as contas bancárias do Corinthians contra execuções e bloqueios por 60 dias. Então, o Timão se defende garantindo que não há nenhuma intenção em transformar ou optar pela recuperação judicial ou, num segundo momento, fazer do Corinthians a SAF. Vale até lembrar que, no momento de muita pressão, em que torcedores da Gaviões foram até a sede do Parque São Jorge, o Augusto Melo se defendeu, falando para esses torcedores, que quem queria a transformação do clube numa SAF era justamente a oposição. Então tem essa guerra de narrativas, todo mundo tentando vender para o torcedor, que é o outro lado que pretende fazer do clube uma SAF. Como se a SAF fosse algo péssimo, algo muito ruim, quando na verdade você quer profissionalizar todas as ações. Só para completar, por trás dessa possibilidade de recuperação judicial e da ideia de vender o clube, há um racha importante entre o presidente Augusto Melo e o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Tuma Júnior. Essa talvez seja a principal notícia, porque o Romeu vinha a todo instante defendendo e blindando Augusto Melo, por exemplo, do processo de impeachment. Quando esse movimento do SCCP pediu uma abertura de inquérito por um processo de impeachment, Romeu Tuma deu uma embarrigada nessa ideia, mas Romeu anda incomodado com a autonomia que o Fred Luz tem nesse momento. É o Fred quem comanda essa ação que eu contei para vocês. E o Romeu era contrário à contratação do Fred Luz. Diante desse cenário, eu já começo a ver a possibilidade de o Romeu agir de maneira diferente diante de possíveis novos pedidos para o impeachment do presidente Augusto Melo. Só para completar, importante lembrar que esse movimento também questiona as dívidas, um aumento de 122 milhões de reais nesse ano, e também classifica a contratação do Memphis Depay como cortina de fumaça. Só para completar e saindo dessa esfera política, para contar que Memphis Depay se apresentou para o treino dessa sexta-feira vestindo uma camisa da Gaviões da Fiel, foi o suficiente para que torcedores nas redes sociais ficassem ainda mais encantados com o atacante holandês, que tem tudo para fazer sua estreia nesse sábado às 4 da tarde contra o Atlético Goianiense. Ele inclusive nessa foto em que ele se apresenta ao CT, ele aparece com uma mala, foi o suficiente para que todo mundo entendesse que ele chegou para dormir por lá concentrado com o restante do elenco, confirmando que ele vai estar à disposição para o jogo.
Corinthians!